Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros. No conteúdo de hoje, concluo a entrevista com o delegado de Polícia Federal, Fabiano Bordignon, enfocando temas engatilhados pela frase por ele lavrada: sistema penitenciário, a última fronteira da segurança pública. Neste vértice, Fabiano, considerando que testemunhei diversas iniciativas suas, nas quais buscastes aproximação com o empresariado, no sentido de encontrar soluções para o sistema prisional, como você enxerga a participação do setor privado na criação de oportunidades de trabalho para os internos e aos egressos? Acreditas que tais oportunidades, aliadas ao controle das unidades prisionais, podem influenciar no decréscimo dos índices de reincidência? Por quê? Bem, eu vejo como fundamental, né, que o setor privado, né, o terceiro setor, as associações, atuem junto com os governos para a execução das penas, né? Isso, inclusive, até é um mandamento legal. Nós temos isso tanto na Constituição no artigo 144 diz que segurança pública é responsabilidade de todos, então todos têm que atuar para melhora da segurança. Não dá para passar isso para a responsabilidade exclusiva das polícias, como eu já falei em outras respostas. A Lei de Execução Penal fala que o Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade e da iniciativa privada para execução das penas e da medida de segurança. Então, não é um poderá, né? A Lei de Execução Penal, no artigo 4º, fala que o Estado deve procurar a comunidade. Nós temos lá como um dos órgãos de execução penal, por exemplo, o próprio Conselho da Comunidade. Então eu vejo assim dois grandes ramos e oportunidades para a participação da sociedade civil na execução penal, né, e no trabalho, né, na oportunidade de trabalho para os presos. Eu vejo assim as empresas, né, que visam lucro e que devem ter essa visão de lucro mesmo e que têm na lei de execução penal várias vantagens legais para articular com o Estado o trabalho nas unidades. Então é importante isso, e aí eu digo que o melhor modelo que eu conheci foi o modelo do fundo rotativo em Santa Catarina, em que o dinheiro, parte do dinheiro que do trabalho do preso fica para o Estado, mas não para o Estado centralizado nas capitais, mas para a unidade prisional, que está trabalhando, né, levando, tirando o preso da unidade para trabalhar no pátio de trabalho, na oficina de trabalho. Então, os agentes, os policiais penais agora se veem mais, tem um incentivo maior para fazer essa ação na unidade. Então, muito importante isso. O trabalho sempre foi muito negligenciado, porque é difícil colocar o preso para trabalhar, dá trabalho, né? Costumo dizer isso também, colocar o preso para trabalhar dá trabalho, mas o preso que trabalha dá menos trabalho e dá dinheiro para o Estado, né? Devolve parte daquele custo de manutenção do preso para a sociedade e, mais importante de tudo isso, mantém ele ocupado, dá uma perspectiva de profissão futura e, se você colocar além do trabalho e o estudo, a gente tem um preso com maior condição de retornar melhor para a comunidade, para a sociedade, né? Então, essas oportunidades de trabalho precisam andar de mãos dadas com o controle das unidades, e isso certamente vai repercutir, repercute já na diminuição da reincidência, né? Porque o preso ocupado, o preso que não fica ocioso, ele vai ser mais orientado e não vai ter, por exemplo, a influência negativa das organizações criminosas. Então, eu conheci uma unidade prisional na região de Curitibanos, em Santa Catarina, em que 100% dos presos trabalhavam durante o dia e 100% dos presos estudavam à noite. Então, isso era visível, né? A questão da maior segurança da unidade prisional, maior satisfação dos próprios agentes em trabalhar na unidade, em que o funcionamento não há uma disputa, não é uma a relação de oposição entre a atividade dos policiais penais e dos presos, e sim de cooperação mútua. Então, é um importante exemplo, e na época
como diretor-geral do DEPEN, a gente buscou aí incessantemente levar esse modelo de Santa Catarina para os demais estados. Fizemos várias visitas técnicas com os estados para que eles conhecessem esse modelo e articulassem modelos semelhantes, respeitando a autonomia de cada ente federativo, claro, e as realidades regionais. Também na parte da sociedade civil, eu conheci um modelo formidável, né? Mas que não visa um lucro, então não é uma questão de atividade empresarial, mas das APACs, né? As Associações de Proteção e Apoio ao Condenado, um modelo muito interessante, né? Feito com uma influência da religião grande, então relevante isso também. Associações da sociedade civil sem fins lucrativos que executam penas, né? Então as APACs são formidáveis. Eu procurei também incentivar a criação de algumas unidades, conheci o que eu julgo ser o melhor modelo de APACs no Brasil, onde tem mais unidades, que é Minas Gerais. Visitei 2 unidades APAC em Minas Gerais, na capital e em São João del Rei, e nós incentivamos aí, o DPEM na época não podia investir nessas unidades e fizemos um esforço aí para usar a parte do Fundo Penitenciário Nacional para ajudar a equipar as APACs. Então, o setor privado deve ajudar na execução penal. Temos um desafio muito grande de aumentar o trabalho prisional. O governo fica com parte desse recurso e esse recurso diminui o custo, né, e os investimentos necessários com a manutenção do preço. Então, a questão da iniciativa privada e também das associações, né, do terceiro setor, através da disseminação importante do modelo das APACs. Quem quiser ver depois esse modelo pode procurar. Tem um site da Federação das APACs e vai ver ali toda a sistemática que eles aplicam já desde a década de 70, com muito sucesso no Brasil e também disseminado no exterior. Então, é um modelo interessantíssimo de atuação público-privada no Brasil. Qual a tua análise acerca da expansão pelo Brasil do modelo de fundo rotativo implementado originariamente e com sucesso no sistema prisional de Santa Catarina? Os fundos rotativos que existem em Santa Catarina são modelos que podem e devem, na minha opinião, ser disseminados nos estados. Claro que isso respeitando as peculiaridades regionais. Nós fizemos várias visitas técnicas em 2019 e 2020 para que os estados conhecessem o modelo de Santa Catarina. A primeira lei do fundo rotativo em Santa Catarina é a Lei 5.455, de 78, que foi aperfeiçoada em 2008 e que basicamente faz com que incentiva que as unidades realizem, né, implementem o trabalho prisional, porque parte do recurso do preso fica para a unidade prisional. Então, a lei de execução penal permite a divisão em partes da remuneração do preso. Em Santa Catarina, nós temos aí 50% da remuneração do preso fica para a família, 25% para a formação do pecúlio, para que o preso tenha um recurso para, quando deixa a unidade prisional, poder começar a vida fora da unidade, e 25% da remuneração do preso fica volta para o Estado, né, para ressarcimento das despesas, e esse valor não vai para um cofre único, né, esse dinheiro fica na unidade prisional. Então, os servidores da unidade prisional têm um incentivo maior, porque as unidades que têm mais trabalho prisional são unidades que têm uma estruturação melhor, né? Então, a manutenção dessas unidades é aprimorada, os servidores têm um incentivo direto, aí, então, para fazer esse trabalho de retirar o preso da cela, levar para a oficina. Também é importantíssimo aí o trabalho do sistema prisional, do diretor da unidade com o juiz da execução, na seleção desses presos, né, para o trabalho. Então, eu conheci curitibanos com 100% dos presos trabalhando, Chapecó, presídio lá, complexo prisional de Chapecó, com quase 50% dos presos atuando em oficinas, né? Então, os empresários são chamados, montam oficinas e remuneram esses trabalhadores, os presos, e parte do recurso
pago para os presos, 25% desse recurso volta para o Estado. Então, parece pouco, né? Mas eu lembro que nas visitas nós percebemos aí que, por exemplo, no ano de 2019, esse recurso, esse 25%, representou 30 milhões de reais, em 2014, 24 milhões de reais. Então, são recursos significativos, né, que voltam para o Estado. Nós levamos, na época, inclusive, o ministro da Justiça para conhecer, disseminar esse modelo para as outras unidades da federação, aquelas que quiseram fazer, tiveram um modelo legal para isso. A nossa execução penal, os estados também podem legislar, né, desde que respeitem aí as normas gerais da lei de execução penal, mas os estados podem ter normas relacionadas à execução penal, e o modelo de Santa Catarina, a nosso ver, é um modelo muito rico na instituição desses fundos rotativos. É claro que não são todas as unidades de Santa Catarina que têm esses fundos instituídos, mas aquelas unidades que possuem, né, essa atuação, nós percebemos aí realmente uma repercussão muito grande, tanto na ressocialização dos presos, como também na melhora geral da segurança da unidade prisional e de todo o seu entorno. Em que medida a tecnologia pode ser uma aliada na modernização do sistema prisional? E qual a sua opinião sobre a utilização de câmeras corporais pelos policiais penais nas rotinas carcerárias? A tecnologia aplicada ao sistema prisional permite que a gente otimize o trabalho dos servidores. Isso é importantíssimo, né? Cada vez o recurso é menor, então nós temos que estar sempre aí buscando essas soluções de tecnologia para o sistema prisional. Eu destaco um modelo muito interessante que eu conheci em São Paulo, feito inclusive pelos próprios policiais penais, que é a automatização das portas das celas, que facilita, né, e dá mais segurança para o trabalho do policial, não tendo que compartilhar o espaço com os presos para acionar, fazer a abertura das portas. Então, um modelo muito interessante, tecnológico, aí, criado pelos próprios policiais em São Paulo. Então, essa pontua essa excelente experiência lá que a gente percebeu e que tentamos aí, né, disseminar para os outros estados essa tecnologia. Interessante, principalmente por ter sido criada pelos próprios policiais penais lá de São Paulo. Então, é um exemplo da tecnologia. Outros exemplos, a gente pode colocar aí a questão tanto dos equipamentos de raio-x, como do body scan, para evitar aquela revista manual dos visitantes. O DEPEN tem constantemente investido nessas aquisições, porque os estados, né, isso ajuda. Tecnologias de identificação facial também eu considero importantíssimas para ter uma melhor inteligência, né? A questão do georreferenciamento das visitas, né? Dos próprios presos que estão aí em medidas privativas de liberdade não tão severas, né? A questão das tornozeleiras, sabendo que efetivamente estão os presos que cumprem penas restritivas de direito, que têm aí a possibilidade de estar nas ruas, mas com vigilância, né? Por exemplo, no livramento condicional, o uso das tornozeleiras, mas isso tudo passa também pela necessidade, no caso das tornozeleiras, de ter uma ação rápida do Estado naquelas pessoas que descumprem, né, as regras, as normas que são colocadas para o uso dessas tornozeleiras, né? Então, a tecnologia é sempre bem-vinda. Quanto às câmeras corporais, a utilização das câmeras corporais pelas polícias é um assunto que traz muita discussão. Eu acredito que nas unidades prisionais a implementação dessas câmeras corporais vai contribuir para a melhora nas rotinas, né? Então, em Catanduvas eu lembro que havia alguns problemas aí de presos que ameaçavam os policiais, né, os agentes na época. Nós começamos a usar já em 2009 algumas câmeras, né, e não corporais, mas câmeras que eram portadas por alguns policiais e durante os procedimentos. E percebeu-se ali que quando o preso via que estava sendo filmado, ele tinha um comportamento mais condizente com as normas que eram exigidas na unidade. Então, eu creio que as câmeras corporais, que hoje evoluíram muito na questão tecnológica,
pode ser uma solução interessante para uso constante nas unidades prisionais por parte dos policiais, né, na questão da retirada de preso para o trabalho, da retirada de preso numa situação de rebelião, etc. Agora, isso passa necessariamente não apenas pela aquisição das tecnologias, mas pelo treinamento, por normativos aí que regulem como vai ser feita essa utilização. Então, eu acho que as câmeras corporais ajudam, né, naquele aspecto já antigo, lá do século XVIII, lá do panóptico, né, do ver sem ser visto, a partir de uma tecnologia de visualização, de inspeção, você consegue condicionar alguns comportamentos. Isso vem lá do Bentham, né, do século XVIII, né, com o panóptico, com a instituição do panóptico, e hoje com as câmeras de segurança, os sistemas de segurança das unidades prisionais, que precisam evoluir muito, e acredito que a melhor solução é uma solução completa de fornecimento de câmeras com manutenção, com estipulação aí de tempo de manutenção dessas imagens, né? Então, vejo com bons olhos. Claro que é difícil, às vezes, fazer isso fora do ambiente prisional. É mais difícil isso para as polícias que trabalham com patrulhamento ostensivo, mas acredito que nas unidades prisionais talvez seja mais fácil de instituir, porque é um ambiente mais controlado para a utilização dessas câmeras. Um sistema prisional melhor, mais moderno, humano e digno para os pacificadores sociais que ali trabalham e para a população encarcerada passa, necessariamente, pela discussão da privatização de alguns processos nas unidades prisionais? Por quê? A execução penal e a própria segurança pública, no geral, demanda a união de esforços entre o público e o privado. Eu não vejo nenhum problema em chamarmos aí cada vez mais a iniciativa privada para atuar no sistema prisional. A nossa lei de execução penal já permite isso, antes até da lei de execução penal, a própria Constituição. Eu sempre gosto de destacar, né, o 144 caput diz segurança pública como dever de Estado, mais responsabilidade de todos. Então, nós temos dentro da segurança pública a própria gestão da segurança privada, né? A Polícia Federal, por exemplo, fiscaliza as empresas de segurança privada que prestam serviço de segurança pública controlado, né, a partir de normas, a partir de regras estipuladas pelo legislador. Na execução penal, a gente pode ver na lei de execução, a própria possibilidade dos patronatos, né, patronatos serem públicos e os patronatos também serem privados, né, na assistência aos albergados, aqueles que cumprem pena no regime aberto, os próprios regressos. Então, isso a gente tem já na lei de execução penal. E em 2015 nós tivemos uma alteração na lei de execução penal prevendo também aquilo que a lei chama de execução indireta de atividades acessórias, né, pela iniciativa privada. Então, serviços de conservação, de informática, de cooperagem, de alimentação dos presos pode ser privatizado, né, a partir de empresas privadas, serviços de lavanderia, manutenção das instalações. Então, isso já está na lei de execução penal. Claro que não é uma privatização absoluta, né? Nós temos como indelegáveis aí, pela lei de execução as funções de direção, de chefia das unidades prisionais, classificação dos condenados, tem que ser feito pelo Estado, sanções disciplinares, controle das rebeliões também. Então, a lei de execução penal permite uma atuação compartilhada entre o público e o privado. Dois grandes modelos no Brasil, né? O modelo de cogestão, em que a unidade é do Estado, mas a gestão de todos os contratos aí da parte de hotelaria, vamos dizer assim, da unidade, como fornecimento de alimentação, manutenção, informática, contratação de servidores para serviços auxiliares, pode ser feito. E também em Minas Gerais tem um modelo de parceria público-privada que fez com que o Estado contratasse um ente privado para a construção de uma unidade prisional, né? Então, acho que são modelos que podem ser pensados e aperfeiçoados constantemente. Não vejo uma oposição entre o público e o privado na questão geral da segurança pública e específica também das unidades prisionais. O que a gente não pode é pensar numa terceirização completa, né? Então, nós temos que ter sempre um trabalho importante, fundamental dos policiais penais, também destacar aqui o trabalho dos outros profissionais
que atuam nas unidades, como os assistentes, como, né, os servidores que trabalham com a parte de assistência social, de educação, de ressocialização, né? Então, eu acho que é um esforço compartilhado, né? A Lei de Execução Penal determina, inclusive, que o Estado busque a iniciativa privada e a sociedade nesse sentido. Então, para a gente aperfeiçoar sempre a nossa execução penal, nós precisamos ter algum esforço, né, de compartilhamento de soluções entre os órgãos públicos e também as empresas privadas. Isso, claro, não deve repercutir numa privatização completa dos serviços, mas, ao meu ver, permite sim que, principalmente na parte de hotelaria da unidade prisional, que são aqueles serviços acessórios, né, como alimentação, manutenção, isso possa ser feito pela iniciativa privada. Na questão da alimentação, eu só gostaria de destacar que um modelo de confecção de alimentos. O ideal é que a gente tenha o trabalho do próprio preso nisso, né, para que o custo fique menor, a alimentação às vezes sendo produzida na própria unidade facilita isso, mas nada impede que a iniciativa privada forneça os produtos para serem confeccionados na unidade prisional. Então é importante esse arranjo aí, local e regional, mas sempre pensando no esforço conjunto para a segurança pública e especificamente para a gestão prisional. Como você enxerga a relação entre a prevenção do crime, as políticas penais e o compartilhamento de conhecimentos oriundos do cárcere com as demais forças de lei? Eu tenho muito nítido comigo que a prevenção do crime passa necessariamente pelo cárcere, pelo controle das unidades prisionais, pelo governo saber o que acontece e investir, né? Porque normalmente quem manda é quem investe, então tem quem paga a conta. Então o governo tem que pagar essa conta. A gente não pode deixar as unidades prisionais sem investimento. Porque se a gente deixa sem investimento, a gente já viu o que acontece, né? As facções criminosas tomam conta desse espaço e acabam utilizando o cárcere como seus quartéis generais. Então nós precisamos aumentar, criar formas de financiamento, principalmente a nível federal, para além dos recursos que eu julgo insuficientes, tanto no Fundo Penitenciário Nacional quanto no Fundo Nacional de Segurança Pública. Também uma relação muito direta e franca com as unidades estaduais, né? Secretarias de Segurança Pública, Secretarias de Justiça, as secretarias prisionais dos entes federados. Então, tendo maior controle das unidades e um trabalho aí posterior, né, ao controle de assistências como trabalho e assistência educacional, nós vamos ter realmente uma melhora na segurança externa ao cárcere, mas também dentro das próprias unidades. Para isso, o compartilhamento das informações e compartilhamento de conhecimento entre as polícias e os servidores das unidades prisionais é fundamental. Então, eu vejo como positivo, né, a criação aí em 2019 da Diretoria de Inteligência, do DPEM na época, hoje Secretaria Nacional de Política Penal, e cada vez uma estruturação maior na ponta para que as informações sejam coletadas e sejam processadas e distribuídas principalmente com as polícias, né? Então, as polícias penais têm um papel importante agora nisso, estabelecer essas redes, né, de informação, de inteligência com as polícias dos estados, com a Polícia Federal, principalmente a Polícia Federal, cada vez com um papel mais relevante na investigação da criminalidade violenta no Brasil, contribuindo com os esforços dos estados também nessas investigações das grandes organizações criminosas, como o PCC, como o do Comando Vermelho, que, repito, né, já falei isso em outras manifestações, essas organizações nasceram das próprias unidades prisionais, do descaso, da falta de investimento público no controle e na gestão das unidades. E elas podem ser debeladas, podem ser enfraquecidas, principalmente a partir do controle e da integração entre os servidores que trabalham nas unidades e as polícias, né, as polícias penais, que são as polícias do cárcere, com as polícias externas, aí, principalmente a Polícia Federal, e as polícias civis dos estados. Destacar também a função importante do Ministério Público, né? Cada vez mais atuam nessas investigações de unidades prisionais. Destaco aí
fundamental o papel aí do GAECO de São Paulo, nessas investigações de criminalidade organizada. Então, é um trabalho que deve ser feito orquestrado, deve ser uma grande orquestra aí da segurança pública, cada um atuando aí com o seu instrumento legal, mas fazendo soar aí de uma maneira integrada e harmônica, né, todos os instrumentos. Então, a polícia, o Ministério Público, a Justiça também, com um papel relevante de integração para gerar os melhores resultados. Então, colocar ordem, entrar com as assistências, né, e processar as informações com tecnologia, com encontro entre os profissionais e com investigações conjuntas. Essa basicamente é o papel aí de compartilhamento desses conhecimentos e o esforço entre todos os atores aí da segurança pública. Qual a relevância da inteligência penitenciária nas ações de cooperação policial internacional e no combate à expansão da criminalidade organizada nas fronteiras? A agência penitenciária é uma ferramenta importantíssima para combater essa disseminação das organizações criminosas, tanto no Brasil como também no exterior. O Brasil tem facções hoje que surgiram regionalmente, tiveram protagonismo, infelizmente, nacional e hoje estão em outros países, né? Então a gente tem aí a PCC, por exemplo, com estruturas em outros países, como Paraguai, como Bolívia, como possivelmente também Argentina e países na Europa. Então, como é que se vence isso? Né? Com a cooperação, com o compartilhamento de dados sobre quem são esses presos, sobre as articulações que eles acabam constituindo nesses países. E em 2019, eu lembro que em uma das reuniões dos ministros aí da Justiça e de Segurança Pública dos países do Mercosul foi criada a rede de cooperação penitenciária, né? Basicamente fazendo com que os países compartilhassem dados sobre, por exemplo, os brasileiros que estão presos no Paraguai, quais são esses presos, né? E que o Brasil possa subsidiar os países com as informações sobre se são faccionados ou não, qual o nível de participação nas facções, inclusive algumas questões relacionadas à própria identificação dessas pessoas. Muitas vezes, criminosos brasileiros são presos no exterior com documentos falsos, né? Então, pensa-se que se está custodiando um criminoso comum, quando na verdade ele é um membro de uma organização criminosa no Brasil que está utilizando aí as barreiras entre os países como subterfúgio para não ser alcançado, né, pelas polícias. Então, é um desafio muito grande, realmente, essa cooperação policial internacional. Eu vejo a Polícia Federal com uma expertise muito grande nessas cooperações policiais e agora cumpre, né, as polícias penais, mas aí eu vejo uma responsabilidade muito grande da Polícia Penal Federal de congregar essas informações de inteligência prisional, compartilhá-las com a Polícia Federal para que internacionalmente haja cada vez mais sinergia e identificação desses criminosos, né, para que eles não levem, né, essa criminalidade nacional para os outros países. Isso é um fenômeno que já acontece, mas que deve ser combatido a partir dessas articulações. E aí, novamente, né, uma grande ferramenta, uma grande estrutura da Diretoria de Inteligência, do então Departamento Penitenciário Nacional, primeiro nesse papel de trazer sinergia com os estados e, em segundo momento, compartilhar as informações com a inteligência da Polícia Federal, com a própria Polícia Federal e aí com a Interpol, a Meripol, a Europol, para ter cada vez mais resultados efetivos, no sentido de das polícias também ultrapassarem essas fronteiras territoriais dos diversos países, né, e alcançar esses criminosos, quer em qualquer lugar que eles estejam. Meu irmão, marchando para o final de nossa conversa, repriso meus agradecimentos por você ter aceitado meu convite. Aproveito o momento para externar publicamente minha admiração pela tua competência e profissionalismo, bem como agradecer a ti pela minha magnífica experiência de liderar a DIPEM em 2019. Deixo este espaço para suas considerações finais. Fraterno abraço. Meu amigo, eu
eu que agradeço a oportunidade de poder falar com você aqui, com os nossos ouvintes. Deixo meu agradecimento aí para todo o trabalho que você fez no Departamento Penitenciário Nacional com a criação da Diretoria de Inteligência. Antes disso, né, nós nos conhecemos aí profissionalmente enquanto diretor de Catanduvas, você na época também diretor da Penitenciária de Campo Grande, depois coordenador de inteligência do Sistema Penitenciário Federal e depois, e logo após aí, né, nos encontramos em Brasília e você com essa liderança toda e o conhecimento extenso que você tem tanto no âmbito federal quanto estadual, com essa proposta de criação da diretoria de inteligência. Então, para mim foi uma honra trabalhar contigo e nos encontrarmos aqui, mesmo que virtualmente nesse podcast. Eu gostaria de aproveitar e cumprimentar e deixar meu fraternal abraço também a todos os policiais penais que nos escutam aqui nesse podcast, os diretores, os servidores, né, que também, junto com os policiais penais, trabalham nas mais de 1.400 unidades prisionais do Brasil. Dizer que vocês são importantíssimos para a segurança pública, que tenho certeza, conheço as dificuldades que existem nas unidades prisionais e que só não são maiores pela vontade, pela dedicação e o trabalho dos servidores que trabalham, que atuam, né, diuturnamente nas unidades prisionais brasileiras. Então, cada vez mais entendam e compreendam que o papel de vocês é um papel formidável para apoiar e para melhorar os nossos índices de segurança da população, e eu vejo com bons olhos aí cada vez mais essa perspectiva de integração do sistema prisional dentro do Sistema Maior da Segurança Pública, tanto pela Lei 13.675 de 2018, como também pela emenda constitucional de 4 de dezembro lá de 2019, que criou aí as valentes polícias penais brasileiras. Então, sigam firmes. Eu fico à disposição aqui a partir de Foz do Iguaçu, meu amigo Clark. Agora estou numa atividade mais de investigação na polícia, mas também lecionando, estudando e tentando aí me aperfeiçoar constantemente nessas atividades aí de segurança pública. Então, meu abraço a todos e desejo a você, Clark, o melhor sempre, e seguimos em contato. Honoráveis ouvintes, este foi mais um episódio do Extramuros. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No conteúdo de hoje, finalizei a entrevista com o delegado de Polícia Federal, Fabiano Bordignon, enfocando temas disparados pela frase por ele lavrada: Sistema Penitenciário, a última fronteira da segurança pública. Acesse os links de pesquisa em www.extramurospodcast.com, Extramuros com H, e saiba mais sobre este conteúdo. Inscreva-se e compartilhe nosso propósito. Será um prazer ter a sua colaboração. Pela sua audiência, muito obrigado e até a próxima.